Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz, meus irmãos, glória a Deus, né? Temos tantas bênçãos acontecendo no nosso meio. Lógico que tem bênçãos que são mais palpáveis, né? São aquelas maiores, assim, né, Leomar? Tamanho da caminhonete, né? São maiores. Mas só o fato, meus irmãos, de estarmos na presença do Senhor, de termos um Deus vivo, um Deus que está sempre olhando por nós, sempre com as mãos estendidas. Realmente, essa é a maior bênção que nós podemos desfrutar. E essa ninguém pode tirar da gente. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui compartilhar hoje com os irmãos, lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Versículo 14 a 20. Apocalipse 3, versículo 14 a 20. O tema da mensagem é Igreja de Laodiceia. A Igreja de Laodiceia. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, sobre essa Igreja de Laodiceia. Nós vamos pegar ela como um exemplo que nós não devemos fazer. É interessante como a Bíblia é maravilhosa. Nós temos muitas vezes exemplos que nós devemos seguir e exemplos que o Senhor coloca também que nós não devemos seguir. E essa é a igreja de Laodiceia. É um exemplo que Deus colocou ali para que nós não fôssemos igual a ela. Deixa eu ler aqui então, meus irmãos. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, como eu estava dizendo, nós vamos aprender hoje sobre a igreja de Laodiceia. Então, toda vez que você ouvir esse nome, Laodiceia, mas o que é Laodiceia? Você lembra que é uma igreja, foi uma das 7 cartas que João enviou para essas igrejas, naquela região ali. Então, Laodiceia foi a última carta. E eu estava vendo que alguns estudiosos estavam falando que essa igreja de Laodiceia é a igreja que se assemelha mais à igreja de hoje. A maioria das igrejas de hoje é essa igreja de Laodiceia. E, meus irmãos, para nós entendermos o que estava acontecendo lá, e que não deve acontecer com as nossas vidas, com a nossa igreja, porque a igreja é do Senhor, mas quem frequenta somos nós, e nós devemos ser os exemplos que estamos dentro da igreja. Então, o que estava acontecendo? Primeiramente que Laodiceia era uma cidade rica. Então, Laodiceia é uma cidade rica. E as pessoas que estavam ali em Laodiceia, nessa cidade, nessa igreja, elas se achavam, meus irmãos. Eram pessoas que se achavam. Elas se achavam melhores do que as outras pessoas, se achavam mais ricas e, de fato, financeiramente eram mais ricas. Só que espiritualmente eram detonadas. Eram pessoas realmente frustradas espiritualmente. Agora, em dinheiro, eles tinham dinheiro e eles se regozijavam, achavam que isso era maravilhoso. E se esqueceram da simplicidade do Evangelho, se esqueceram da simplicidade de Jesus Cristo. E como nós temos visto hoje em dia, muitas igrejas estão preocupadas em construir templos enormes, às vezes até de ouro. Nós sabemos que lá no Vaticano,
quantas coisas são de ouro puríssimo e ouro finíssimo mesmo. Ou seja, muito valor material. Às vezes prédios, igrejas em prédios enormes, igrejas de 30 mil, 50 mil membros. É errado? É claro que não. Só passa a ser errado quando essa estrutura, quando essas coisas começam a tomar conta das pessoas, especialmente dos líderes da igreja. Nossa, a minha igreja tem 3 mil membros. A minha igreja tem os melhores instrumentos musicais. Se for para a glória de Deus, amém. Agora, se for para se elogiar, para dizer não, a minha igreja tem os tops de linha. Os melhores músicos são da minha igreja. Que isso, meus irmãos? E é exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. O povo estava se achando bom demais. Então isso é um alerta para nossas vidas como igreja. Nós temos que ser sempre, meus irmãos, simples, humildes no evangelho, falar coisas simples, falar coisa que está aqui na palavra, sem bordões bonitos, sem coisas assim, aquela coisa enfeitada, mas que o conteúdo mesmo não tem nada muitas vezes. Então nós devemos tomar cuidado com a nossa própria vida, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós somos representantes do Senhor aqui nesta terra. E eu sei, meus irmãos, algum tempo atrás eu já tive essa experiência. Quando eu não tinha Jesus comigo mesmo, às vezes eu entrava dentro de um carro que nem era meu, que era do meu pai ainda, e me achava. Me achava, porque eu estava dentro de um carro que nem era meu. A Ivone lembra disso. Nem era meu, não tinha nem dinheiro para pôr gasolina, não tinha nada, nem R$1 no bolso, e me achava. E tem muita gente que continua dessa mesma forma. Tem só uma casca, só uma aparência. Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós somos como igreja. E outra coisa que essa igreja de Laodiceia que ela se achava, era autossuficiente. Ela não precisava de ninguém. O interessante é que aconteceu lá, era uma região que aconteciam terremotos, e essa cidade, a cidade de Laodiceia também, ela foi destruída. Só que eles falaram assim, não, nós não queremos a ajuda de ninguém, porque nós vamos nos reconstruir sozinhos. E eles não pegaram a ajuda de ninguém, eles se reconstruíram sozinhos. Orgulho. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos dominados pelo orgulho? E eu pedir ajuda? Nada. Eu tenho que me virar sozinho. E isso é totalmente contra os princípios do Senhor. E exatamente Deus estava chamando a atenção dessa igreja, porque era uma igreja orgulhosa. Uma igreja que não sabia pedir ajuda, que não sabia ser humilde, saber reconhecer os erros, e isso estava acontecendo em Laodiceia. E o interessante, meus irmãos, que esse Apocalipse 3:20, ele é muito conhecido da gente. Eis que estou à porta e bato. Ele é muito conhecido. E o interessante que Deus foi me mostrando aqui, que todos os versículos que antecedem ao versículo 20, são explicações do versículo 20. Então ele começa assim, é o primeiro ponto. Eis que estou à porta e bato. Quem que é que está na porta? É o Senhor. E aqui ele, nos versículos de cima, ele se define. Assim diz o Amém. Olha só, ele fala assim diz o Amém. Ele se chama de Amém, que ele é. E o que é o Amém? É sim, assim seja. É firme, é verdadeiro. Aqui fala que ele é fiel. Fala que é fiel testemunha. Então, meus irmãos, Deus está falando, quem está batendo na sua porta? É o Todo-Poderoso. É o Senhor Todo-Poderoso, é o Jesus maravilhoso, e Ele mesmo se define, princípio de tudo, e sabe de todas as coisas. Ele virou e falou assim, eu sei que você não é quente nem é frio. Ele sabia do que estava acontecendo na igreja, então manda essa carta para lá, João, escreve essa carta lá, para essa igreja aí que estão precisando de saber, que eles não estão por cima da carne seca como eles estão pensando, não. Eles estão precisando de muita base ainda. Eles estão precisando de muita coisa ainda para serem realmente uma igreja verdadeira. Então essa carta, meus irmãos, foi escrita para quê? Para que eles acordassem. Acordem. Acordem, vocês não são nem frios e nem quentes. Vocês são mornos, ou seja, não fazem nada, não fazem diferença alguma. E isso aqui serve de uma lição para a gente, que quem é que está batendo na porta? É o Deus Todo-Poderoso. E a segunda parte do versículo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Meus irmãos, entramos em algo muito interessante aqui. Primeiro nós temos que estar sensíveis àquilo que Deus tem nos falado,
aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Nós devemos ter essa sensibilidade. Poxa, mas o que Deus está falando comigo? O que será que eu tenho que fazer agora? E exatamente essa segunda parte fala assim, se alguém ouvir a minha voz. Tem um se. E o se aqui, ele coloca uma situação. Ou ouve ou não ouve. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Olha só, meus irmãos, como que isso é importante para nossas vidas. Nós temos que entender que quem vai abrir a porta para que Jesus faça a obra em nossas vidas somos nós. Como a Amanda falou, né? Ele não vai ser de uma hora para outra. Ele não vai ser nada forçado. Vai ser algo permitido. Deus que tenta e nós é que permitimos uma ação dele na nossa vida. Por isso que muitas vezes nós falamos, a gente vê que tem pessoas que andam num pecado muito grotesco e você fala, meu querido, para de fazer isso, está feio demais. Isso aí está horrível. Isso aí vai te levar para o caminho de morte. E a pessoa não está nem aí. Por quê? Coração fechado, meus irmãos. Coração fechado. Você pode falar, que se ele não abrir a porta, o Jesus não vai entrar. O Espírito Santo de Deus não vai agir. E isso eu não estou falando para a gente do mundo, não. Muitas pessoas vivem anos e anos dentro de uma igreja e não têm intimidade com Deus. Não tem um relacionamento legal com Deus. Não tem uma voz sensível ao Espírito Santo. Isso acontece muitas vezes, meus irmãos. Às vezes a gente passa anos e anos e não sabe o que é ter Jesus no coração da gente. Sentir uma paz, sentir uma alegria, sentir um refrigério. Só que isso aqui é para todos nós, meus irmãos. Deus quer fazer isso com as nossas vidas. Deus quer realizar isso conosco o tempo inteiro. Essa intimidade com Deus, esse relacionamento legal com Deus. E outra coisa que eu separei aqui, que a segunda parte fala assim, atitude para receber. Porque a pessoa vai ter que fazer o quê? Abrir a porta. Ela vai ter que abrir a porta. E o que é o abrir a porta? É você se falar assim, Deus, venha, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor agindo na minha vida. Eu quero essa transformação na minha vida. Só que isso requer uma atitude. Isso não é simplesmente um ouvir a voz e ficar quieto, não. É realmente tomar uma atitude, porque Deus ele está pronto a fazer uma transformação em nossa vida. Mas para isso, nós temos que abrir a porta para que Ele possa entrar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Eu quero explicar aqui para os irmãos, que eu também não sabia, e eu fui buscar conhecer, o porquê que ele fala do quente e do frio. E é nisso aqui que eu quero bater bastante, meus irmãos. Isso aqui que eu quero que, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu senti que foi algo que o Espírito Santo estava ministrando diretamente ao meu coração, e falou algumas coisas comigo, eu tenho certeza que quer falar com você também. O que é o quente e o frio? Naquela época, Laodiceia, ela só tinha águas quentes. O que são águas quentes? Eram águas termais que tinha naquela cidade. E servia para curar até as doenças das pessoas. Eram águas termais, aquelas águas que são bem quentes, igual Caldas Novas, é um lugar onde tem águas bem quentes. Então são usadas para isso. Só que essa água quente, ela não serve para beber. Ela tinha toxinas. Então, para que a água de Laodiceia, os moradores pudessem beber essa água, tinha que ser feita uma canalização de mais ou menos uns 10 quilômetros de outra cidade. Quando essa água chegava em Laodiceia, essa água estava morna. Ela também não servia para beber. Então, e a água fria servia para refrigério. Como é gostoso quando a gente está com sede e vem aquela água fresquinha, a gente pode tomar, dá um refrigério na gente. Então, Laodiceia, ela não tinha nem a água fria e nem a água quente. Ela tinha uma água morna. Uma água morna. Então, essa água não tinha como ser tomada, tinha que esperar ela esfriar. Então, meus irmãos, por que Deus, com a sua imensa sabedoria e inteligência, mandou isso para eles? Porque é algo que eles sabiam o que estava acontecendo com eles. Eles sabiam o que era uma água quente, o que era uma água morna e o que era uma água fria. Por isso que foi falado aqui para eles. E, meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui dos mornos. Dos mornos. A pessoa que está morna. A pessoa que não está nem fria e nem quente. Porque o frio, nesse sentido, servia para refrescar. E o quente, para curar alguma coisa. Mas o morno não servia para nada. E isso muitas vezes tem acontecido no nosso meio. Pessoas mornas.
E o que é uma pessoa morna? Eu comecei a pensar o que é uma pessoa morna. E eu coloquei algumas características de um morno. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, eu não pensei em nenhum de vocês não, tá? Eu fui escrevendo o que Deus foi ministrando no meu coração. Primeira coisa que uma pessoa morna é, tanto faz. Tem aquela pessoa que tanto faz? Ah, tanto faz, né? Tanto faz, já ouviram aquele ditado? Tanto faz a água correr para cima como para baixo. Tanto faz para mim. Aquela pessoa sem reação. Aquela pessoa que você fala, às vezes dá até uma martelada nela. Ei, acorda, rapaz. Ah, é, né? Vou acordar. Não, vou acordar não. Ah, será que eu tenho que acordar? Ah, não vou acordar não. Não tem reação. A pessoa morna é a pessoa sem reação. É a pessoa que não te dá nenhuma resposta muitas vezes. Esse é o crente morno, meu irmão. Uma das características. A outra característica da pessoa morna é uma pessoa decepcionada. Você olha para ela assim, ela está frustrada. Ela está decepcionada. Você não vê uma coisa gostosa no olhar ou no semblante da pessoa. Aquela pessoa assim, aquela cara de paisagem, né? Que fala, uma cara de paisagem assim que nem fede nem cheira. Esse é o crente morno. Aquela cara de paisagem. Então não está nem sabendo o que está se passando. Tudo está rolando e ele está lá, tranquilão. Outra coisa, uma característica que Deus foi ministrando no meu coração, foi assim, essa, Senhor, é essa aqui. É uma pessoa religiosa. O crente morno, ele é religioso. Dificilmente falta um culto, mas nunca sente nada. Não tem sensibilidade alguma ao Espírito Santo. Às vezes o fogo está descendo no culto, está todo mundo pulando lá e sentindo uma ação de Deus, ele está lá. O que esse povo está sentindo? Não estou sentindo nada disso. Crente morno. Tanto faz, como tanto fez. Outra característica, ele é um crítico assíduo. A pessoa que tem uma palavra de crítica na ponta da língua. Faz uma coisa, toma. Faz outra coisa, toma. Tem a crítica dele, está assim, está pulando da boca dele. Não precisa nem acontecer nada demais, não, mas é uma crítica que já está prontinha. E sabe o que ele faz? Nada. É a pessoa que não faz nada, mas que tem, assim, uma crítica na língua a toda hora. Esse é o crente morno. Sem brilho no olhar para as coisas de Deus. Você olha para o camarada assim, às vezes dentro da igreja, ou até mesmo fora, compartilhando uma palavra, aquela pessoa ali, aquele brilho que tem nos olhos de um crente cristão quando está fervoroso, não tem. É aquela coisa opaca, é aquela coisa morta. Só quando fala as coisas do mundo, nossa, aí muda o semblante. Meu Deus do céu, mundão, aí é comigo mesmo. Agora, falou em coisa de Deus, nossa, cai o semblante, até o semblante cai. Até o olho fica, mas de Deus de novo? Não. Outra característica, conhece a Deus, só não vive com Ele. Sabe quem é Deus? Até o diabo sabe, né? Reconhece o poder de Deus. Sabe, o cristão morno, ele sabe quem é Deus, só que não vive com Ele. O viver está longe. Ele conhece, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus sabe todas as coisas, Deus pode fazer tudo na minha vida, mas não consegue viver nada, não consegue desfrutar nada da presença do Senhor. Ele se acha bom e valoriza mais as coisas do mundo, especialmente as riquezas. E esse aqui era o problema exato da igreja de Laodiceia. Eles se achavam bom demais e ricos demais. Só que eles não eram nada. Aqui a palavra, ela é assim, ela é direta. Imagina, meus irmãos, chegar uma carta dessa para a igreja, falando assim, que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aqui fala, né, pobre, cego, miserável e nu. Imagina chegar uma carta dessa? Seu pobre, seu miserável, seu cego, seu pelado. Nu, né? Pelado. Mas claro. Imagina chegar uma carta dessa para você? É uma afronta. É uma afronta direta. Então, as pessoas estavam se comportando dessa forma, porque espiritualmente eles não tinham nada. Materialmente tudo bem, agora espiritualmente não tinha nada. E meus irmãos, quantas vezes o diabo muitas vezes, e as coisas, a nossa própria vontade, tenta nos levar a pensar dessa forma, que quando nós temos alguma coisa, nós somos melhores do que os outros. Isso eu estou falando às vezes até em conhecimento da palavra, tá? Tem muita gente, eu já conversei com uma pessoa que ela mudava o jeito de falar quando falava um nome difícil de um livro que ela tinha lido.
Ela falou o nome de um autor lá, que é tão difícil o nome do autor. Nossa, chega assim, o semblante, você via um semblante até diferente, porque ela sabia que aquele autor tinha falado aquilo. Nossa, grande coisa, né? Nós sabemos é que Jesus é o nosso mestre, amém, meus irmãos? Então nós temos que prestar atenção para que nós não sejamos crentes mornos, crentes que o Senhor fala que está a ponto de vomitar, a jogar para fora. Aqui já tinha engolido, o que é o vômito? Aquilo que você tinha engolido, aquilo que você joga fora. É nojento, né? É nojento. E o pecado, ele é nojento mesmo, meus irmãos. Outra característica aqui, é uma pessoa indecisa. Nunca sabe o que quer. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, não vou fazer isso mais não. Ah, eu vou fazer isso aqui. Não vou fazer mais não. Ah, o fulano de tal falou assim para eu fazer isso aqui. Eu vou fazer. Aí chega o outro fulano, não faz isso não, vai dar certo não. Ah, não vou fazer não. Pessoa que não consegue decidir nada. São pessoas totalmente indecisas. Mas por que tem tanta indecisão? Porque esquece de pedir conselho para Deus. Esquece de pedir uma orientação para Deus. Como é uma pessoa morna, está ali só navegando, não consegue chegar a Deus. Eu não sei o que eu faço nessa situação. Por favor, Jesus, manda uma resposta para mim. Me ajuda a resolver isso aqui. Me ajuda a tomar minhas decisões corretas. Me ajuda a saber o que eu devo fazer. Me ajuda, Senhor. Não sabe. É uma pessoa morna. Então, meus irmãos, é sério. E para encerrar, é o terceiro ponto. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, quando o Senhor fala em ceiar, ele fala em comunhão, em intimidade com ele. E é exatamente isso que Jesus quer com as nossas vidas. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer realmente cear conosco. Vocês já repararam que como é gostoso a gente comer com mais pessoas? É gostoso a gente fazer uma comunhão, aquela mesa farta, com várias pessoas ao redor da mesa, um pegando uma coisa, outro pegando outra. Ô irmão, passa aqui para mim, está mais perto de você. Aquela comunhão, aquele compartilhar. Como isso é gostoso, meus irmãos. E como isso cria intimidade. E é exatamente isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Ele quer ter intimidade com a gente. Intimidade de saber aquilo que está no coração de Deus ser aquilo que está no meu coração. E é isso que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Ele quer realmente entrar na nossa casa, entrar na nossa vida e fazer toda a diferença. Não é só em pequenos pontos, não é só em pequenos detalhes, mas é na nossa vida inteira. É isso que Jesus quer fazer conosco, meus irmãos. É uma transformação na nossa vida inteira. E aqui, só para a gente exemplificar, ele começa mudando os valores. Ele fala assim, ei, esse ouro que vocês têm aí, Laodiceia, isso não vale nada não. Eu vou te dar um ouro que foi refinado no fogo, que é um ouro puro, puríssimo, refinado pelo Senhor. E ele fala assim, eu vou te dar vestes novas, vou trocar suas vestes, vou te dar vestes brancas, vestes sem marcas. E outra coisa, meus irmãos, sabe o que marca um crente fervoroso no Senhor? É o exemplo de vida dele. E vestes fala da parte exterior nossa. Como que nós devemos estar no nosso exterior? O nosso exemplo de vida. O nosso exemplo de vida lá fora, quando nós estamos diante das pessoas. Nosso exemplo de vida. E vestes fala exatamente disso. E o Senhor quer nos dar vestes novas. Ou seja, Ele quer tirar aquele comportamento que não condiz mais e quer nos dar um comportamento novo. Quer nos dar uma atitude nova em relação às coisas que vão acontecer. E algo que me chamou a atenção também foi o colírio. Aqui fala de um colírio que tinha lá em Laodiceia. E eu fui procurar saber por quê. Lá eles tinham uma referência em oftalmologia. Eles tinham uma planta que eles faziam um medicamento que sarava as feridas dos olhos. Por isso que Jesus, quando mandou essa carta, ele tocou no colírio, porque ele sabia que eles conheciam. E meu irmão, Deus conhece você, meu irmão. Deus me conhece. Ele sabe o que está te incomodando, aquilo que está me incomodando. Por isso que ele vai lá no cerne. Jesus não opera na casca, ele vai no cerne. E vai lá dentro. E ele sabe o que cada um de nós está passando. Ele sabe o que cada um de nós está sofrendo. E quando ele falou aqui em colírio, é porque naquela época o colírio deles curavam apenas algumas coisas ruins das vidas das pessoas, mas aqui ele fala é para nós enxergarmos de forma diferente, da forma como que o Senhor quer, da forma como que Jesus quer que a gente enxerga. Então por isso que ele fala assim, ó, eu vou te dar um colírio novo. Eu coloquei aqui o colírio celestial, ou seja, uma nova visão para a nossa vida, uma nova maneira de olhar para as coisas.
Não olhar com um olhar de condenação. Até o irmão Giovanni falou ontem disso, que nossos olhos possam ter realmente luz, para nós olharmos as coisas de uma forma diferente, de uma forma legal. E na parte final aqui fala que, no versículo 19, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Meus irmãos, não tem nada que move um coração de Deus quando nós nos arrependemos de coisas erradas que estamos praticando. Quando nós decidimos, Senhor, eu sei que sem o Senhor eu não sou nada na minha vida, faz a tua obra em mim. Jesus, eu sei que até agora eu errei, até agora eu tomei atitudes erradas, me ajude a tomar a atitude certa, me ajude a olhar com os olhos que o Senhor quer que eu veja. E meus irmãos, como nós podemos aprender em coisas que Laodiceia fez de errado e que nós não precisamos de imitar o exemplo deles. Nós podemos fazer diferente, porque foi escrito aqui para justamente nós tomarmos atitudes diferentes. Não nos acharmos de forma alguma, não nos exaltarmos de forma alguma, não nos deixar que a soberba tome conta da nossa vida, ou o orgulho, mas saber de que com o Senhor nós devemos ter um coração humilde, de que com o Senhor nós devemos ser pessoas simples, pessoas que amam o Evangelho, pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e que amem também o nosso próximo. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a tomar essas atitudes em nossa vida, que Deus nos ajude a olhar para as coisas de uma forma diferente, a ter realmente um coração sensível à voz do Espírito Santo e deixar com que Deus entre na nossa vida e transforma a nossa casa, transforma o nosso trabalho, transforma a nossa maneira de falar, transforma o nosso casamento, transforma a educação dos nossos filhos e transforma o ministério dele aqui nessa terra também. Amém, meus irmãos? Então que Deus ajude a você e a mim também, a nós lutarmos com nossas forças, a tomarmos as nossas atitudes e deixar com que Deus que vive, que mora em nós, a fazer a obra dele perfeita em nossas vidas. Não vamos impedir o agir de Deus, meus irmãos. Vamos deixar Deus agir. Vamos deixar Deus limpar a nossa vida. Vamos deixar Deus tirar a sujeira da nossa vida, para que nós possamos ser realmente uma igreja sadia, uma igreja fervorosa, uma igreja que ama ao Senhor de todo o coração. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão dispostos a serem assim? Amém? Eu também estou. Em nome de Jesus, com a força do Senhor. Vamos ficar de pé então, vamos orar? Amém, Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por podermos compartilhar a Tua palavra. Muito obrigado por aprendermos aqui, Jesus, que nós não devemos ser como Laodiceia, Pai. Que possamos ser pessoas simples, Pai. Pessoas humildes, que honram ao Senhor, que têm um exemplo de vida, que realmente servem ao Senhor, que em nossas casas, Pai, no nosso trabalho, no nosso caminhar, que possamos ser um exemplo para o Senhor. Deus nos ajude, Pai, porque nós também sabemos que sem o Senhor nos ajudando, nós não conseguimos fazer nada. Mas quando o Senhor está conosco, Pai, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos dá a direção, é o Senhor quem faz a obra em nossas vidas, é o Senhor quem opera em nós. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem batido em nossos corações, Pai, que nós possamos realmente abrir a porta do nosso coração, abrir a porta da nossa casa, para que o Senhor entre e o Senhor faça morada, e o Senhor realmente ceie conosco, Pai, tenhamos intimidade com o Senhor, Pai amado, e possamos buscar o Senhor de todo o coração. Deus, faz a Tua obra na Tua igreja aqui, meu Deus. Se tem algo ainda que precise ser consertado, que o Senhor venha fazer a Tua obra aqui na nossa igreja, Pai. Que o Senhor venha revelar, se tem algo em oculto, que o Senhor venha trazer as claras, Pai, porque a obra do Senhor é clara, porque a obra do Senhor é luz, Pai. E em nome de Jesus, estamos aqui para viver a Tua vontade e para fazer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Nos dê força, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos.